Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje, amados, estaremos falando do capítulo 16 de Apocalipse, onde os anjos derramam a taça da praga da ira de Deus sobre a terra. Vamos à leitura da palavra. Está escrito assim: Eu vi vindo do santuário uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramei sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Eu vi o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és o que era, o santo, porque julgaste estas coisas, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhe tens dado sangue a beber, eles o merecem. Eu vi uma voz do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor suas línguas, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram o Deus dos céus, e não se arrependeram da sua obra. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua nudez. E eles congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário, da parte do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões. Houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão grande, tão forte, quão grande.
E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho e do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Muito bem, amados, diletos irmãos, quero ser bastante breve hoje nesse comentário. O capítulo 16 é um paralelo do período das 7 trombetas, que se encontra no capítulo 8, 9 e até o capítulo 11. Nele é identificado a forma com que Deus derramará sua justiça sobre aquele que não se arrependeram dos seus pecados. João diz: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Lembra quando eu trouxe a mensagem falando sobre as 7 trombetas? No toque de cada trombeta algo acontecia. Então este acontecimento das 7 pragas são o toque de cada trombeta. O derramamento da praga, ou seja, da taça da ira de Deus, é a consumação da ira de Deus, representada na cerimônia da expiação que ocorria no santuário terrestre. Gostaria que todos os irmãos que queiram saber o que acontecia no santuário terrestre, lesse livro de Levítico, capítulo 16. Leia quantas vezes for possível, para que vocês possam compreender. Então, para cada aspersão do sangue que tinha na taça, na cerimônia, Deus atribuiu uma praga que também será derramada sobre a terra. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriu-se ferida malignas e dolorosa naquele que tinha a marca da besta e que adorava a imagem da besta. As 7 taças que são derramadas neste capítulo segue o paralelo das 7 trombetas. Do capítulo 8, a primeira praga derramada sobre todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Em comparação com a primeira trombeta, é possível afirmar que essa praga, 1/3 dos homens foram atingidos em toda a terra, quando a Bíblia diz que 1/3 de toda a humanidade morreu. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Essas taças, amados, são derramadas um após outro, sem intervalo. Todos os acontecimentos vão ocorrendo logo após o toque de cada trombeta. Então o segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. A segunda praga cai sobre as águas salgadas, transformando a água em sangue. Com esta praga morrerá todas as criaturas marinhas e todos os homens que estiverem sobre as águas do mar.
E isso também mostra-nos acerca do toque da segunda trombeta. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó santo, que eis que era, porque julgaste estas coisas. Pois ele derramou o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi do altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então o terceiro anjo, ao derramar a taça sobre as águas doces dos rios, os rios e seus fluentes, transformado a sua fonte em sangue, segundo a declaração do anjo, nesta praga ocorreu a justiça de Deus, pois ao que tanto sangue inocente fora derramado, agora lhes são dados sangue para beber. Essa praga transformou toda a água potável do planeta Terra em sangue. Então será difícil haver sobrevivência se a própria água que estava armazenado para o consumo do ser humano se transforma em sangue. O quarto anjo derramou a sua taça do sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoou o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificar a Deus. A quarta praga foi sobre o sol, o astro, que por muito fora objeto de adoração, agora abrasam fortemente, trazendo calor e queimando o ser humano. O derramamento dessa praga não lhe tira a vida, fazendo com que o mesmo, com seu castigo, os homens não se arrependam de seus atos, pelo contrário, amaldiçoa a Deus. O homem continua obstinado, cheio de vaidade, não glorifica a Deus, não se arrepende dos seus atos pecaminosos. Em vez de se arrepender, amaldiçoa a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que havia praticado. As últimas três pragas, amados, são especiais, pois nela estão os piores momentos da humanidade. E o último ato satânico, a fim de destruir os servos de Deus. Na quinta praga, todos os que atuam diretamente no trono da besta, aquelas pessoas que prestam serviço, os serviçais que estão atuando a serviço da besta, receberão tanta agonia que morderão as suas próprias línguas de dor. Essa dor, essa agonia na quinta trombeta é comparada como picada de escorpião sobre o corpo
que fala sobre a quinta trombeta. Mas nem sob tal angústia os homens não se arrependerão dos seus atos pecaminosos. Em vez de se arrepender, blasfemarão contra Deus. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrate, e secou-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Esses espíritos vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é conhecido como a Batalha do Armagedon. Na sexta praga, inicia a última guerra mundial. A última guerra mais medonha do que toda a guerra que já houve. A última guerra mundial movida pela influência dos 3 personagens identificados como espírito imundo. O mundo se prepara para a guerra contra os servos de Deus. Esses 3 personagens realizam milagres e convence todas as autoridades, toda a potência da terra, todos os reis da terra, a distribuírem aos que não estão recebendo as pragas, que se esse fosse a causa do sofrimento e de todos os demais moradores do planeta. Quer dizer, a destruírem aos santos da Igreja de Cristo. Então, irá preparar-se a grande batalha, como se os cristãos fossem a causa do sofrimento de todos os demais moradores do planeta. Essa ação ocorre semelhante ao que aconteceu no Egito. Os ímpios recebiam as pragas enquanto a nação de Israel estava protegido, até o momento em que Faraó perseguiu a nação de Israel para matá-lo e morreu. Morreu sobre as águas do mar. Eis que venho como ladrão, diz o Senhor. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo a sua veste, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Essa manifestação de Cristo possui a mesma orientação da 7ª carta escrita para a igreja de Laodiceia. Basta nós lermos o capítulo 3. Pois é chegado o fim de toda as atividade pecaminosa na terra, e feliz será aquele que estiver selado com o selo de Cristo. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nós iremos ainda conhecer a batalha do Armagedon, amados. Mas esses 3 espíritos imundos reúnem todas as autoridades do planeta Terra para pelejar contra Deus. O Armagedon significa lugar de destruição, sendo esse lugar em que os 3 espíritos almejam destruir os servos de Deus. Mas serão eles destruídos por Deus no derramar da última praga sobre a terra. O 7º anjo derramou a sua taça no ar,
E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono de Deus, dizendo: está feito. Essa é a terceira vez que Deus proclama o término de sua ação. A primeira vez se deu no sexto dia da criação, quando terminada declarou que estava feito. Havia ficado bom, e logo abençoou e santificou o sétimo dia. A segunda vez se deu também em uma sexta-feira, quando na cruz Jesus proclamou ao Pai que estava feito e lhe entregou o seu Espírito. E essa é a terceira vez, quando a obra da expiação tem o seu término declarado. Houve então relâmpago e vozes e trovões. Um forte terremoto, nunca havia ocorrido um terremoto tão grande como esse desde que homem exista sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e a cidade das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. E toda a ilha fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindo dos céus, enorme pedra de granizo de cerca de 35 quilos. Quando a Bíblia diz que essas pedras pesavam um talento equivale a 35 quilos de ouro. Imagina só, pedra de granizo. Eu já vos disse que recentemente choveu ali, próximo na cidade do Rio Grande do Sul, pedra do tamanho de uma laranja, e que as pessoas estavam abismadas com aquilo. Agora imagina só, granizo do tamanho, pesando 35 quilos, caindo sobre a terra. E os homens, em vez de se arrepender, blasfemaram contra Deus por causa do granizo, por causa da praga que fora terrível. Quando este granizo cair sobre a terra, amado, será como se fosse uma bala de canhão destruindo tudo. O cenário da 7ª praga é caótico, amado. Um grande terremoto abala todo o planeta. Uma chuva de pedra cai destruindo aos ímpios em meio a blasfêmias. E o ímpio, neste momento, não possui lugar seguro no universo. A sua destruição é iminente, pois eles não se arrependem. Mesmo diante deste terrível acontecimento, eles não se arrependem. Eles não buscam a Deus. Eles não buscam pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, amados, precisamos nos arrepender no período da graça de Deus. Nós vivemos no período da graça. Nós vivemos no período da misericórdia de Deus. Mas o período da graça irá passar. Não queira estar aqui na terra após o arrebatamento da igreja de Cristo, pois o anticristo irá dominar este planeta. E aqueles que receberem o selo do anticristo irá sofrer a consequência. E aqueles que não receberem o selo, que se manterem fiel ao Senhor, será perseguido pelo anticristo. E não queira você falar que irá para o campo para se alimentar simplesmente da plantação da terra, porque a primeira praga destruirá totalmente toda
aquilo que é verde, tudo aquilo que produz fruto. Então, amados, precisamos nos aproximar de Deus, crer na promessa de Deus, crer que o nosso nome está escrito no livro da vida. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Amanhã estaremos falando sobre o capítulo 17 e assim por diante, amado, até encerrarmos o livro de Apocalipse. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê graça e paz. Este é o pedacinho do maná dos céus de hoje. Fique na paz do Senhor Jesus.